paz do Senhor, glória a Deus. Eu quero ministrar essa palavra agora no seu coração e eu creio que vai ser muito importante para a sua vida, para o seu ministério, para a missão que Deus confiou a você. O tema dessa palavra é lançando a semente. Deixa eu te contar primeiro uma história da minha vida. Em 1988, eu estava no curso de aperfeiçoamento para cabo escrevente do Corpo de Fuzileiros Navais. E eu cursava num quartel onde tinha aproximadamente 1000 homens. E na hora do almoço, era aquela correria, a gente saía num disparate para comer na frente, né? Porque a gente gostava de comer e descansar um pouco depois do almoço. Então, eu era um dos que mais corria. E aí, quando tocou a sirene do horário do almoço, eu saí correndo desembestado. Tinha um cara na minha frente, que ele é um pouco mais baixo do que eu e as suas passadas eram mais curtas. Acabou que eu dei um toque assim sem querer na perna dele e ele caiu, se ralou, se machucou muito. E eu pensei naquele dia que ele gostaria de brigar comigo, que ele ia partir para agressão, que ele ia brigar, mas pelo contrário, ele foi atencioso, aceitou meu pedido de desculpas, sentou do meu lado, nós conversamos e aquilo me marcou. E eu procurei saber por que ele agia assim. E aí eu descobri que ele era um servo do Senhor Jesus Cristo. E aí ele foi testemunhando de Jesus e aquele testemunho acabou sendo uma semente que veio a crescer e veio produzir coisas maravilhosas na minha vida, onde hoje eu me tornei também um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então eu queria falar aqui sobre o poder que a semente tem. Primeiro, eu queria também contar mais uma história, onde na ilha de Krakatoa, que fica no Oceano Pacífico, houve uma grande erupção. Um vulcão explodiu, jogando cinzas, jogando aquela substância do vulcão sobre toda a ilha. E aí, os estudiosos, os cientistas na época pensaram assim: já era, nunca mais vai haver vida aqui nesse lugar, porque a erupção arrasou com tudo que havia na ilha, acabou com tudo, não ficou nada aparentemente vivo ali. Aí o tempo foi passando, uns 3, 4, 5 anos depois, foram surgindo pequenas vegetações e depois outras vegetações maiores, e 10 anos depois a ilha já estava repleta de uma vegetação e já havia pequenos insetos, pequenas aves que já estavam ali naquele lugar. Ou seja, através de sementes que foram levadas por pássaros, sementes que foram levadas até pelas ondas do mar, aquela ilha voltou a ter vida. Então veja o que é o poder da semente, algo que era impossível aos olhos humanos. A semente fez com que o impossível acontecesse naquele lugar. Bom, não sei se você sabe, mas a Bíblia ela é comparada também a uma semente. Então, nós queremos que você entenda o poder que há na semente. A palavra de Deus ela é uma semente. Então, eu espero que você realmente abrace agora aqui esse estudo e que ele seja impactante na sua vida para que você avance. Então, vamos comigo? Vamos navegar então sobre essa palavra, lançando a semente? Ok. Sementes têm mecanismos de crescimento poderosos que fazem que elas se reproduzam. Quando semeamos o Evangelho nas vidas das pessoas, acontecem milagres de Deus por meio delas, mesmo quando achamos que é impossível. E detalhe, realmente isso é impressionante. Eu já lidei com pessoas que eu pensava assim: jamais vai se tornar um crente, esse aí jamais vai se converter. Mas a palavra ela é uma semente que muitas vezes fica ali, vai, quando você pensa que não, ela cresceu e se transformou numa árvore grande, poderosíssima. Então não duvide do poder da semente, do poder da palavra. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus.
Eu gostaria de ler com você aqui Lucas capítulo de número 8, o verso de número 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora o verso 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Amém? Esse texto ele é muito agora importante aqui, já que nós estamos falando sobre lançando a semente, e já que o verso 11 de Lucas 8 vai dizer que a semente é a palavra de Deus, você já está consciente de que o agricultor é você. Você é o agricultor dessa parábola aqui. Você agora que tem um papel de como um servo de Deus, como um discípulo, como uma discípula, como alguém que Jesus chamou, você agora tem a missão de semear, de lançar a semente por onde você estiver andando, por onde você caminhar. Esse agora é o seu papel, de semear nas vidas. E seja um bom agricultor. Semeie, regue, nutra e aguarde. Deus cuidará do restante. Bom, quando você olha aqui para essa passagem aqui, você vai ver que existem vários tipos de terreno. A região aqui onde eu moro, em Pátio do Férias, é uma região agrícola. Então, tem terrenos que não são propícios para plantar. Não é propício para a plantação de tomate, mas o agricultor ele não desiste. O que ele faz? Ele vai lá, ele vai cuidar da terra, ele vai trabalhar naquela terra para que aquela terra esteja em condições de receber a semente, uma semente que produza muito fruto. Então, o semeador, ele precisa hoje ter essa preocupação de estar, de alguma maneira, nutrindo, regando o solo, adubando o solo, fazendo coisas para que aquele solo se transforme em uma terra boa, em uma terra propícia. Você já entendeu aqui que o solo, a terra, é o coração das pessoas que hoje estão longe de Deus. Essas pessoas, o coração dessas pessoas precisam ser alcançados. E aí cabe a você fazer isso. Amém? No nome de Jesus? Então vamos lá. Vamos agora pensar mais uma vez aqui em Lucas 8:11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. E olha, queridos, nós estamos falando sobre lançar sementes aqui e o poder que uma semente tem. A semente é uma coisa assim fantástica. Você pode olhar aqui na parábola aqui mesmo do semeador, que ela cai na terra ali, enquanto os olhos humanos não estão vendo, ela está germinando, ela está crescendo, daqui a pouco ela se transforma numa planta. Então, quando Jesus ele compara a palavra dele a uma semente, é sinal de que quando essa semente é lançada no coração do pecador, ela vai crescendo. Então cabe a nós agora procurar preparar esse coração para que essa semente cresça mais e mais e mais. Aí deixa eu compartilhar algo aqui que eu anotei aqui, que eu acho que é muito importante. Vamos lá? Há coisas que o agricultor precisa fazer e outras que somente Deus pode fazer. Aí olha o que cabe ao agricultor: lançar a semente, preparar a terra, regar, cabe ao agricultor. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque às vezes eu deparo com pessoas, com servos de Deus, com servas de Deus, que estão tão desanimados, estão tão frustrados com experiências que eles tiveram no passado, que aí
eles falam assim, não, mas é Deus que dá o crescimento, então vocês não estão se convertendo por causa não é por minha causa, porque Deus não quer agora, não é o momento de Deus ainda. Bom, talvez seja, mas eu queria que você agora, antes de você ficar usando esse argumento, eu queria que você se certificasse de que realmente você está sendo um bom agricultor. Um bom agricultor, ele vai lá primeiro ele olha a terra, ele vê como está a terra, depois de contemplar aquele ambiente, ele vai lá e procura acrescentar àquela terra o que for necessário para que ela se torne uma boa terra. E quando ele lança a semente, ele não parou. Vai haver momentos que ele vai ainda adubar novamente aquela terra. Vai haver momentos que ele vai precisar regar aquela terra. Hoje existe aqui no cultivo do tomate, eles estão usando agora um sistema de gotas. Eles pegam uma borracha e ela se estende por toda a lavoura. E em cada pé fica caindo uma gotinha. Mas antigamente não era assim. Antigamente, pelo menos em 2007, quando eu trabalhei no IBGE, os agricultores aqui, eles pegavam a borracha e subiam o morro, molhando as plantas, descia, em filas, né? Aí subia, depois descia, subia, descia, e eles faziam aquilo dezenas de vezes, às vezes, muitas vezes, para quê? Para que tudo ficasse molhado. Um trabalho incrível que eles faziam. Mas se não fizesse isso, não adianta. Aquela lavoura não iria vingar. Aquela lavoura não iria produzir o suficiente. Então, você precisa se conscientizar de que, nessa analogia aqui da parábola do semeador, o semeador é você. E o semeador, ele precisa trabalhar na terra. Então, não entregue os seus pontos e não use agora, entenda o que eu vou falar aqui agora, estou falando isso com muito carinho, não use Deus como desculpa. As almas não estão se convertendo, eu não estou ganhando as almas porque Deus é Deus que está dando crescimento. Mas você tem certeza de que você está fazendo a sua parte? Porque a parte de Deus ele sempre vai fazer. Ele sempre vai procurar fazer aquela semente germinar. Mas como a semente vai crescer se ela não está ali naquela terra? Deus ele faz a semente crescer quando a semente chega ali. Então cabe ao agricultor semear. Semeie. Lembra daquilo que o apóstolo Paulo falou? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então tenha a preocupação de estar fazendo isso. Amém? Eu gostaria agora de trabalhar a outra faceta. Eu vejo também que há muitos bons trabalhadores, muitos bons agricultores, muitos bons semeadores, aqueles que lutam, se empenham, estão fazendo muito bem a sua parte, mas às vezes se cobram excessivamente quando não veem os resultados chegar. Aí nesse aspecto, eu queria que você guardasse isso que eu anotei agora aqui para você. O semeador exerce um papel muito importante, mas é Deus que faz a semente brotar e crescer. E aí, olha comigo agora aqui, esse texto de 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Deixa eu repetir isso aqui. Mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Repetindo, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e a cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Está vendo aqui? Paulo deixa bem claro que o nosso trabalho é importante. Nós vamos ser recompensados pelo nosso trabalho. Entenda uma coisa, a Bíblia fala de galardão. É claro que nós não vamos semear a palavra por interesse, mas é por amor, aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Aliás, o apóstolo Paulo falou muito isso. Olha, o amor de Cristo me constrange. Ele se sentia constrangido a ser um semeador. Por isso que ele ganhou muitas e muitas e muitas almas. Mas vamos nos deter agora aqui nessa questão aqui. Deus é que dá o crescimento. Você está orando? Você está buscando a Deus, consagrando?
Você está realmente amando as vidas? Isso tem sido uma prioridade? Você está procurando assim, pedir a Deus direção, estratégias para preparar os terrenos, que são os corações das pessoas, para que a palavra seja lançada? Está fazendo isso? Ótimo, ótimo. A nossa parte nós temos que fazer, nós precisamos estudar, nós temos que orar, nós temos que treinar, como nós estamos fazendo aqui agora, mas vamos lembrar sempre, é Deus que dá o crescimento. Porque se eu estou sendo um bom trabalhador, se eu estou sendo um bom agricultor, se eu estou fazendo devidamente o meu trabalho, estou fazendo um trabalho de excelência, não estou sendo negligente, porque a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Se eu não estou sendo relaxado, se eu estou realmente colocando no meu coração, eu queria que você sondasse isso em você. Se você está fazendo tudo isso, você não pode ficar frustrado, porque há realmente terrenos que são terrenos difíceis. E aí é preciso investir um pouco mais de tempo, é preciso ter um pouco mais de paciência, e quando não resultar naquilo que você queria, você não pode desanimar, porque é Deus que dá o crescimento. Se você lançou a semente, então descanse, não fique se cobrando demasiadamente, não queira parar de fazer a obra porque nada aconteceu. É Deus que dá o crescimento. Eu estava sendo treinado juntamente com minha esposa alguns anos atrás, e nós estávamos tendo sim, um sucesso muito grande no evangelismo. Muitas pessoas estavam aceitando a Cristo, até que chegou numa residência onde nós fomos pregar a palavra. E aí o rapaz, ele ouviu, ele entendeu, e quando nós fizemos o apelo para perguntar se ele queria receber a Cristo como Salvador, ele se sentiu ofendido. Não falou nada conosco, mas transmitiu aquilo para a esposa. A esposa ficou chateada porque nós tínhamos falado, o marido se sentiu pressionado, e aquilo foi muito assim frustrante para minha esposa, porque o que a gente quer? A gente quer lançar a semente e ver a semente crescer. Essa é a vontade nossa. E quando aquilo não acontece, a gente sente uma dor, vem assim um desânimo. É muito triste, mas é justamente em cima dessa experiência que eu quero encorajar você para que quando isso acontecer com você, você não desanime, porque é Deus que dá o crescimento. Mas moral da história, esse rapaz, passaram-se uns 3, 4, 5 anos, se converteu na nossa igreja. Ou seja, a semente que foi lançada lá atrás, ela estava germinando. Foi frustrante naquele momento para nós ouvir aquilo daquele rapaz, e decepcionante também. Minha esposa sentiu até vontade de parar naquele momento ali. Graças a Deus que o Senhor operou na vida dela. Ela hoje é uma grande evangelista, uma grande discipuladora, ganhadora de almas, lidera vidas, mas naquele momento foi frustrante. Mas para a glória e honra do Senhor, o homem se converteu, está na nossa igreja, está caminhando com Jesus. Então, você precisa entender isso no nome de Jesus. É Deus que dá o crescimento. Não desanime. Confia nele no nome de Jesus. Amém? Isso acontece. Eu também quero contar uma outra experiência. Eu e uma irmã chamada Fabiana, na época ela era adolescente, hoje ela mora até no Rio de Janeiro, nós estávamos evangelizando na Vista Alegre. Também foi um dia de bênção. As pessoas estavam recebendo a gente muito bem. A última casa que nós fomos, e aí eu quero te dizer isso, foi a última por causa da atitude que o cara teve. Quando nós chegamos naquela casa, gente, o cara nos agrediu com palavras. Eu não sei de onde veio tanto rancor e tanto ódio. E nós nos sentimos tão pequeninos naquele momento ali, tão assim, entristecidos, desanimados, que nós fomos embora. Mas eu entendo que ali a semente foi lançada naquele coração. Então, não desanime, não desista. É Deus que dá o crescimento. Quando você lançar a semente e você não vê aquela semente crescendo, calma, seja paciente, entregue na mão de Deus, porque a sua parte você fez. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto,
Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero contar para você o testemunho da minha vida. Bom, o dia mais importante da minha vida aconteceu em julho. Eu não sei dizer exatamente que dia foi isso, eu não guardei a data, mas em 1988, eu, convidado pelo meu amigo Sávio, eu fui à Igreja Batista do Tauá. Ela fica na Ilha do Governador, era mês da juventude, o coral Cantares estava lá na frente, cantando, todos vestidos de amarelo, músicas que pareciam do céu. Todas aquelas canções tocavam no meu coração. Eu falei, meu Deus, que lugar maravilhoso é esse aqui. E aí, quando o pastor Josué Valando de Oliveira começou a ministrar a palavra, parecia que alguém tinha contado minha vida para ele. Ainda bem que ninguém me conhecia ali, só o sábio. E aí tudo que aquele homem falava atingiu o meu coração. Quando ele fez o apelo, perguntando quem queria entregar a sua vida para Cristo, que levantasse a mão, eu levantei imediatamente. Por quê? Deus estava falando de maneira muito poderosa comigo. E naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Que noite incrível, que noite fantástica. O meu amigo Sábio, quando nós nos encontramos no quartel, ele falou, poxa, eu te chamei, você não foi? Eu falei, eu fui sim, eu fui e aceitei Jesus. Ele nem acreditou. Mas que coisa maravilhosa foi aquilo. Foi fantástico, foi tremendo tudo na minha vida. E eu sempre pensei, aquele foi o dia em que eu recebi a semente da palavra. Só que, pensando bem, a semente da palavra foi lançada no meu coração várias vezes por outras pessoas. Eu lembro da minha vizinha chamada Silvia. Ela me levou uma vez ou duas vezes, não lembro exatamente, quando eu era adolescente, deveria ter 13 ou 14 anos. Ela me levou na igreja metodista, que ficava num outro bairro, e foi tão bom. Aquilo que eu ouvi naquele dia ali, foram sementes colocadas no meu coração. Quando eu fiz o curso de datilografia, nem existe mais hoje, mas eu lembro que eu fiz o curso de datilografia na Igreja Batista do Nordeste de Amaralina, que é a igreja da minha irmã, onde minha irmã congrega hoje. Ali também o professor sempre deixava um versículo, uma palavra, e aquilo foi entrando também no meu coração. Eu lembro também do meu colega Davi, do ensino médio. Ele era cristão, ele era da Igreja Batista, e ele sempre também compartilhava a palavra, sempre deixava algo, e ficava aquilo ia sendo lançado no meu coração. Eu lembro de uma amiga de minha mãe chamada Almerinda, que ela de vez em quando ela levava filmes da crucificação de Jesus, daquilo que Jesus passou nos últimos dias. Ela exibia aquele filme na minha casa, passava aquele projetor, aquilo era colocado na parede e as pessoas assistiam, e eu gostava daquilo. Aquilo é uma semente que estava sendo colocada no meu coração. Lembro também, que coisa maravilhosa, né? Quando a gente para pensar, eu lembro também de quantas vezes também minha mãe me levou com ela na igreja, e eu ia ali, acompanhava, eu ouvia a palavra, aquilo ia sendo guardado no meu coração. Então várias pessoas semearam na minha vida. Por que eu estou contando isso? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Às vezes nós temos a impressão de que nada está acontecendo, que nosso trabalho não está tendo resultado. Isso é falso, isso é falso. Continue a semear a palavra. O seu trabalho não é vão no Senhor. Confia nisso, e você depois vai ter muitas e muitas vitórias para contar em nome de Jesus. Amém? Reconheça os níveis de receptividade que cada pessoa se encontra. Cada pessoa está em um estágio diferente. Alguns estão muito próximos de receber Jesus, já outros não. Aprenda a manter a porta aberta. Bom, essa verdade, ou esse princípio que eu compartilhei com você aqui agora, é um fato. Já viu? Cada cabeça é um mundo, então também cada coração também é um coração diferente. As pessoas elas não reagem da mesma forma à palavra
Porque elas estão em estágios também diferentes, estágios ou nível espiritual diferente. Então você precisa saber isto para quando lidar com as pessoas não ficar decepcionado, mas ter sempre aquela confiança, sempre andar em vitória, crendo que no momento certo, na hora certa, aquela semente vai vingar, vai crescer e vai dar muito fruto no nome de Jesus. Aliás, eu aprendi um versículo que é muito importante, muito poderoso aqui, eu queria que você guardasse esse versículo, que é 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 16, ele diz assim: a partir de agora, a ninguém olharemos segundo a carne. A partir de agora, a ninguém olharemos segundo a carne. Então, mesmo que aquela pessoa aparentemente seja uma pessoa difícil, que você olha assim, esse é um drogado, é um viciado, é um prostituto, é um adúltero, é um ladrão, é um marginal, mesmo que você, aos seus olhos, aquela pessoa pareça que não tenha jeito, creia na fé que Deus te dá. E não olhe segundo os olhos carnais, mas olhe pela fé, que aquela semente ela vai produzir o impossível na vida daquela pessoa. Mas o que fazer então quando a pessoa resistir? O que fazer quando você vai lançar a semente e a pessoa rejeita aquela semente? Quando a pessoa é dura com você? Quando aquela pessoa te ameaça? Quando aquela pessoa é agressiva, é violenta? O que fazer? Bom, algumas vezes na minha vida eu caí na besteira de retrucar. Já viu aquela frase que diz que toda ação gera uma reação? Então, às vezes nós queremos defender Jesus. Jesus não precisa disso. Pregue o amor de Cristo. Fale somente com o amor de Jesus. Se a pessoa for agressiva, não quiser, amém. Não brigue. Não fique debatendo, porque se você ficar debatendo e ficar brigando, você vai fechar uma porta. A porta do coração daquela pessoa estará fechada. A terra daquele coração vai ser uma terra sempre ruim, uma terra cheia de espinho, uma terra cheia de pedras. Então, tenha sabedoria. Ou pior ainda, a sua semente pode nem cair na terra, onde o diabo vem e rouba logo e come, como na parábola do semeador. Então, o que fazer então? Deixa eu me contar aqui primeiro uma história para você entender onde eu quero chegar. Sobre o que é manter a porta aberta para que o outro ou você mesmo depois venha e pregue a palavra. Eu, alguns anos atrás, evangelizei, discipulei e batizei um rapaz que ele me contou uma experiência muito interessante. Ele não era crente, ele era uma pessoa muito violenta, muito agressiva. E ele estava num bar tomando cerveja. Chegou um crente, um servo de Deus muito bem intencionado, e foi lá pregar a palavra para ele. Eu não lembro agora qual foi o texto que o rapaz pregou para ele, agora esqueci, já faz muito tempo. Mas o rapaz abriu a Bíblia e deixou a palavra para ele ali. Aí ele falou assim: mas até aqui no bar, na minha hora de lazer, você vem perturbar, sai daqui, seu infeliz. Jogou a cerveja na cara do cara. E ainda empurrou o rapaz assim. Aí o rapaz falou, humildemente, o rapaz falou assim: me perdoe, eu não queria estar ofendendo você, Deus te abençoe. E foi embora. Aquilo rasgou ele, o agressor, de cima a baixo. Porque o cara não ficou debatendo, o cara não brigou, o cara não esboçou nenhuma reação negativa. E aquilo atingiu ele profundamente. Porque alguns anos se passaram, quando eu estava fazendo estudo bíblico com ele depois, e ele lembrava daquele episódio com muita dor no seu coração por ter feito aquilo. Agora imagine você, se um rapaz vai, começa a brigar, começa a debater, dá parte dele na polícia, alguma coisa assim. Ele ia fechar a porta. Ele estaria dificultando aquele terreno para receber a semente através de uma outra pessoa, através de um outro servo de Jesus. E realmente eu não teria tido a oportunidade de depois fazer um estudo bíblico com aquele rapaz e de batizá-lo também. Então é muito importante que você aprenda isso, amém? Se você vai lá pregar a palavra e aquela pessoa não for receptiva naquele momento, não brigue, não fique debatendo, seja apenas gentil, abençoe a pessoa,
E você vai manter aquela porta aberta para que quando a outra pessoa for lançar a semente, talvez seja o tempo de Deus daquele coração receber aquela palavra. Amém? Em nome de Jesus. Mas continuando aqui, muitos pensam que o evangelismo só é bem sucedido se uma pessoa ora recebendo Jesus como Salvador. Isso não é verdade. Nem sempre as pessoas vão aceitar Jesus assim, aceitei, vai levantar a mão e vai orar, nem sempre. Mas você precisa entender, né, que foi o primeiro passo, foi o primeiro momento. Você começou a preparar o caminho, ou preparar o terreno para que a palavra, no momento certo, produza aquilo que é da vontade de Deus. Vamos lá? Então, outro aspecto importante. Não esqueça, tentar colher antes do tempo é a mesma coisa do agricultor que arranca a palavra quando esta acabou de brotar. Então, calma, não queira que as coisas também aconteçam no seu tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então deixa Deus agir e deixa Deus operar. Seu papel é o seu semeador. Vai preparando com muito amor, com um bom relacionamento. Eu lembro de um pastor, Ralph Nemo Jr., que ele falava que às vezes ele queria ganhar as pessoas da sua cidade para Jesus, então ele ia numa lanchonete ou ia então na padaria, pedia uma Coca-Cola, sentava ali, tomava refrigerante e começava a puxar assunto com a pessoa, às vezes com o dono do estabelecimento, às vezes com a pessoa não crente que estava ali, ele ia puxando assunto e tal. Aí em outra oportunidade ele falou assim, puxa, que bom, e como é que está o seu time e tal, ia conversando, vamos lá em casa, vamos lá, eu vou fazer um almoço, eu queria ter a honra de ter você lá. E nem falava de Jesus, ele estava só preparando o terreno. Amém? Preparar o terreno também é uma boa amizade, uma boa conversa, porque você prepara o terreno e na hora certa, quando você lançar a semente, a pessoa vai aceitar. Eu li uma história incrível de uma mulher na Coreia, que ela era da igreja do David Yamishu, e ela mudou-se do seu bairro para um novo condomínio, e lá ela não conhecia ninguém. Então o que ela fez? Ela morava no 7º andar, um negócio desse, e aí, como ela não tinha intimidade com ninguém, ela teve uma brilhante ideia. Ela ficava lá no térreo, e aí sempre se oferecia para as pessoas ajudar nas compras. Quando a pessoa ia à feira ou ao mercado, ela ficava ali e ajudava as pessoas carregando aquelas bolsas. Ela fazia isso várias vezes, sem falar nada, absolutamente nada. Ela foi criando amizade com as pessoas, até que um belo dia ela falou assim, olha, vai ter uma reunião de amigos na minha casa, no meu apartamento, e eu queria convidar você. Na noite que teve a reunião, a primeira reunião, assim de vizinho, e muitos deles aceitaram, porque a terra do coração tinha sido preparada antes. Então, lembra disso, né? Seja paciente e tal, e você vai chegar lá no nome de Jesus. Mas voltando aqui, deixa eu ler uma frase aqui. Olha, não esqueça, tentar colher antes do tempo é a mesma coisa do agricultor que arranca a planta quando esta acabou de brotar. Aí eu quero contar aqui uma ilustração, porque a minha vizinha muito preciosa, membro aqui da nossa igreja, ela me presenteou com caqui. É uma das frutas que eu mais gosto, é caqui. Eu sou igual passarinho, eu gosto de tudo que é fruta, mas o caqui é uma fruta especial. E aí, ela me deu uma bolsa assim, uma bolsa enorme, tal, e eu caí dentro daquele. Alguns estavam maduros, eu fui comendo, tal, comendo, e tinha alguns que estavam verdes, mas depois eles amadureceram. Mas haviam 3 caquis que passaram-se 1, 2, 3, 4 semanas ele não amadureceu. Acabou que ele foi murchando, mas não amadureceu. Por que isso aconteceu? Porque ele foi arrancado antes do tempo. Então, nada antes da hora certa dá certo. Nada que é feito antes da hora certa dá certo.
Então, tenha paciência, espere, saiba também o tempo de Deus. Não queira que tudo seja no automático. Preguei e a pessoa não aceitou. Não, calma. Continue cuidando, amando, abençoando. No momento certo, Deus vai usar você para ganhar essa vida. Amém? Mais uma frase para você guardar. Cada pessoa está em um nível espiritual diferente. O desafio é fazer com que a pessoa avance em direção à maturidade em Cristo. Então você precisa saber disso. A Junta de Missões Nacionais tem um material ótimo, chamado Relacionamento Discipulador. Tem o 1, o 2 e o 3. Nós usamos ele aqui como pré-discipulado. Por quê? Esse material é um material evangelizador. Então, quando, por exemplo, a pessoa ficou receptiva à palavra, ela aceitou, ela orou, o que agora nós fazemos? Nós cuidamos da pessoa. Vamos consolidando ela pouco a pouco. Aqui na nossa igreja, semana passada aconteceu isso, foi na quarta-feira, hoje é segunda, foi na quarta-feira da semana passada, um rapaz aqui da igreja, ele trabalha no Ministério dos Motoristas e ele também trabalha no Ministério de Intercessão, gosta muito de orar, o nome dele é Mário. E aí ele me ligou pelo WhatsApp e falou assim: pastor, olha, o namorado de minha cunhada, ele está interessado no Evangelho, eu quero fazer um estudo bíblico com ele. Você não poderia me dar esse estudo, não? Um relacionamento discipulador 1? E eu fiquei tão feliz com aquilo. E eu falei assim: olha, eu vou estar na igreja às 7h30, tá bom? Você passa lá e pega. Mas eu pensei assim: então, vai que eu encontro com ele antes. Eu coloquei o material na minha bolsa, o material do relacionamento discipulador, e aí encontrei com ele na rua, e que alegria ele não ficou: pastor, que bom, muito obrigado. Mas por que eu fiz isso? Porque ele está dentro da visão de Deus, de ajudar a pessoa a caminhar para a maturidade. Existem vários estágios, então o que cabe a nós também fazer? Levar a pessoa a um nível de maturidade onde ela mesma depois vai poder ajudar outros a também caminharem no mesmo caminho que nós estamos. Ou seja, vamos ajudá-la a se tornar também um semeador da palavra ou uma semeadora da palavra. Conseguiu entender? Amém? O objetivo não é simplesmente fazer uma pessoa aceitar Jesus. Nosso Senhor deseja que elas avancem e se tornem seguidores completamente dedicados. Eu gostaria de compartilhar com você aqui algo também muito poderoso em relação a isso, porque Deus ele quer que nós contribuamos para que essas pessoas que receberam a semente sejam seguidores dedicados. E aí um rapaz, ele veio aqui para a nossa igreja, o nome dele é Rafael, ele novo decidido, aprendendo muita coisa ainda, ele começou a ouvir sobre a importância de semear, sobre a importância de testemunhar a palavra, de pregar a palavra. E aí, o primo dele, um adolescente, jovem já, 17 anos, e o Rafael foi e compartilhou a palavra com o primo dele. Teve uma programação aqui na igreja que nós chamamos de Eu Mais Um Adorando a Deus, onde cada membro da igreja tinha que semear num coração de uma pessoa e convidá-la para esse culto. Ele convidou o William veio, e nesse culto o William tomou uma decisão lá de Cristo. Meu Deus, que coisa boa, né? O Rafael já poderia se dar por satisfeito, porque o primo aceitou a Cristo, assumiu um compromisso com Jesus, mas o Rafael não se contentou com isso. O que ele fez? Ele pegou esse estudo, relacionamento discipulador, e começou a fazer com o primo. E o primo fez o 1, o 2, o 3, e olha, que coisa maravilhosa, para a glória e honra do Senhor. O William agora, ele é um líder em treinamento, nós temos um grupo de discípulos aqui, e ele está sendo treinado para liderar outros discípulos. Ou seja, olha que Rafael também contribuiu não apenas para o primo ter aceitado a Jesus como Senhor, mas levou o primo também a ser uma pessoa dedicada, comprometida também com o semear da palavra de Deus. Que coisa boa!
Então, é isso que Jesus espera que nós façamos com todas as pessoas nas quais nós estamos lançando a sua preciosa, maravilhosa semente, que é a palavra. Deixa eu ler mais uma frase para você aqui, tá bom? O Espírito Santo é o diretor de evangelismo. Deixe-o direcionar as coisas. Você hoje pode estar lançando a semente e amanhã Deus pode usar outra pessoa para colher o que você semeou. Alguns anos atrás, na estratégia da nossa igreja aqui, nós elegimos todo final de ano uma diretoria. E aí, cada diretor era responsável por uma área. Tinha o que nós chamamos aqui de diretor de evangelismo, que era aquela pessoa que ficava incumbida de trabalhar, de planejar as saídas de evangelismo, de em épocas especiais fazer eventos para ganhar almas. Então o diretor de evangelismo ele fazia isso, era esse o papel dele. E aí, olha só o que nós estamos comparando aqui. Nós estamos comparando o Espírito Santo a esse diretor. Só que o Espírito Santo ele sabe exatamente onde ir, onde a semente deve ser lançada, porque o Espírito Santo ele sonda os corações. O Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que é que você tem que fazer? Você que é um semeador, encha-se cada vez mais do Espírito Santo. Vai enchendo sua vida com o Espírito, porque o Espírito usará você. O Espírito levará você nos lugares certos. O Espírito ele sabe quem são as pessoas que Deus está querendo alcançar nesse exato momento. Então, una-se o Espírito Santo, porque ele sabe exatamente quem são aqueles que estão prontos para receber a palavra, a semente da palavra. Aí eu quero contar para você aqui uma história. Essa história é muito legal. Conta-se que um evangelista, todo domingo, ele ia às 3 horas da tarde, em ponto, pregar o evangelho na praça. Ele ficava ali pregando a palavra e o pipoqueiro, havia um pipoqueiro que também estava ali também, ele sempre ouvia aquele evangelista pregar, ele ficava observando tudo que o evangelista fazia, e o evangelista sempre o evangelista fazia um apelo no final das suas pregações. Mas, até então, ninguém ainda havia aceitado a Cristo. E ele fez isso várias e várias vezes, até que um dia, esse evangelista faltou. Ele não foi à praça, ele não compareceu. E aí, deu 3 horas, ele sempre chegava um pouco antes, o pipoqueiro ficou olhando assim, o evangelista não chegou ainda. Deu 3h10, nada, 3h15, nada, deu 3h20, 3h30, nada. E as pessoas também ficaram ali assim, porque, meu Deus, as pessoas estão aqui para ouvir a palavra e o evangelista não veio. Aí o pipoqueiro largou o carrinho lá de pipocas, se colocou no meio da praça e falou assim: nessa tarde eu queria ministrar uma palavra em cima de João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ao falar essas palavras, o pipoqueiro disse assim: eu queria saber quem quer reconhecer o amor de Deus, aquilo que ele fez enviando o seu Filho. Quem quer aceitar a Cristo nessa tarde? Vem aqui agora, se coloque de joelhos que eu vou orar pela sua vida. E as pessoas começaram a levantar dos lugares onde elas estavam, dos bancos, e foram ao centro daquela praça, se colocaram de joelhos ali. E aí, quando o pipoqueiro ia orar, ele falou assim: Deus, então espera um pouquinho também. Eu nunca aceitei o Senhor como meu Salvador. Deixa eu ajoelhar aqui e orar também e recebê-lo como meu Senhor e como meu Salvador. Ele se colocou de joelho e orou por ele e orou pelas pessoas. Bom, essa história é só um conto, mas é para ilustrar que a semente nunca volta vazia. Olha o pipoqueiro. Ele várias e várias vezes ouviu a palavra e ele mesmo não era um crente em Jesus ainda, mas ele ficou prestando atenção. A semente estava sendo colocada no seu coração. E aí acabou que Deus usou o próprio pipoqueiro para ganhar as outras pessoas. Essa é uma boa história para dizer para você, para te ensinar que a semente que você está lançando, ela vai fazer o impossível na vida de muitas pessoas. Confie nisso, creia nisso, deixe Deus te usar. Continue lançando a semente.